Bom, deputado, bom dia, como é que vai? Tudo bem? O deputado chegou ontem, né, de Brasília. Chegou ontem, claro, de manhã ou foi à tarde? Meio-dia já, meio-dia. De cara já foi para uma reunião política, mas a gente trata daqui a pouquinho sobre isso. Nós vamos tratar agora sobre educação, é importante, a gente está sempre falando de educação, que é essa grande bandeira, tanto quando o deputado foi secretário de Educação, quanto também na Câmara Federal. Importantíssimo aprovado o Plano Nacional de Educação. O que é que isso representa, por exemplo, para o nosso Estado? O plano já estava sendo discutido. O Plano Nacional, é bom que todos entendam, ele é, vamos dizer, um documento nacional que vai definir com o Estado, definiu com os estados, municípios, a sociedade de maneira geral, quais são os caminhos da educação. Só para abrir um parênteses, para a população ficar mais esclarecida, deputado, o plano é o sucessor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou ele caminha junto com ela? Ele caminha junto com ela. A lei é a regra geral. E o plano, justamente, são as ideias organizadas do que se deva fazer para melhorar a educação. O plano trata de escola de tempo integral, trata de financiamento da educação, trata de plano de carreira. E pela primeira vez esse plano, ele decorreu de um debate nacional, aqui no Piauí, em cada município, e no Congresso Nacional. Então foi aprovado. Ele sendo aprovado, ele vai ser o guia, por exemplo, para o governo estadual, para o governo municipal e para o governo nacional. Esse plano ele tem algumas inovações. Primeiro, ele metrifica, ele define metas. Quantos alunos devam ser matriculados, quantos devam ter um padrão de qualidade X, quantos devem estudar em tempo integral, quantos devam fazer educação profissional, define qualificação de professores, como financiar. Então ele agora não é mais um discursivo, como eram os outros planos. Os outros planos eram conceituais, filosóficos. Esse não. Ele tem metas estabelecidas, ele tem início, meio e fim. Ele diz que o salário do professor no ano de 2000 e tanto deverá ter essa meta. É uma projeção. Mas nessa política que estabelece essas metas, há uma previsão de punições, de recriminação? Porque aqui no Brasil é assim. Se não houver em todas as políticas públicas que se faz, se não houver um elemento de punição, acaba não funcionando, né? Não, mas aí os governos estaduais e os governos municipais se submetem a uma legislação que estabelece a responsabilidade do governante. Não vai mais, por exemplo, o governador ou o prefeito não vai governar aleatoriamente, não. Ele tem que ter metas, ou seja, ele tem que atingir essas metas. É como se fosse uma... Ele cai na lei de responsabilidade educacional. Bom, então ele é enquadrado pela lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade educacional, que aí o sujeito, por exemplo, é inadimplente porque não presta conta. Passa a ser inadimplente. Se não seguir. Porque não é um bom gestor. É como se fosse uma cartilha do que fazer, né? Basicamente isso então mesmo. Vai punir o secretário, vai punir o governador, vai punir os gestores. Isso tudo. Isso para começar quando? O que a lei é muito mais importante é porque ela é estimuladora. Ela é que vai melhorar os planos de formação de professores, as bolsas para os alunos, para os professores. E ela tem um elemento inovador, além da meta estabelecida. Ela tem recursos a mais. Se gasta no Brasil hoje 5 a 5,5% do PIB com educação. Esse plano nacional, ele terá que atender em 10 anos a meta de 10% do dobrar, PIB. Né? Vai dobrar. Muito o que bom. vai significar melhores condições para se pagar professor, para se formar professor, para se construir escola, se conservar escola. E outra, sobretudo vai consolidar o tempo integral. Ou seja, até o final desses 10 anos, o Brasil tem que ter metade das escolas, dos alunos, em tempo integral. Que é um dos maiores trabalhos de prevenção contra as drogas, diga-se de passagem, né? Que não é explícito, de certa forma, mas é um trabalho que tem sido feito, por exemplo, aqui no Piauí, que teve muito resultado em algumas áreas. E isso provavelmente deva começar quando? Não, é imediato. É imediato, né? Hoje todos os governos já estão executando o que está escrito no Plano Nacional de Educação. É só que agora vai intensificar,
vai ter um plano de metas e vai ter recursos assegurados para melhorar isso. O dinheiro do petróleo, por exemplo, que deverá ser julgado agora, ele vai entrar em 2015 já para atender o plano. Existe o dinheiro, parece que a destinação é exclusiva, é? Não, é 75%, né? 2/3 do dinheiro é para educação. Para educação. É muita coisa. Não tem mais desculpa. O senhor acha que com isso aí, deputado, fica mais perto da gente estabelecer aquela meta, não vou nem dizer uma meta, um anseio da classe de professores, dos corpos docentes, discentes das universidades federais e das unidades públicas, que é aquela questão dos 10% do PIB, a gente vai ficar mais próximo disso com esse uso? É isso aí, o que o plano estabelece é isso. 5 anos. Não. Em média de 5 anos, dobrar. Em 5 anos. Em 5 anos, dobrar, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora local. Aí vai ser possível os governos terem melhor autonomia. Você vê o sistema de transporte melhorar, escolar é muito precário. Tem que melhorar muito. Os municípios não têm recurso, o Estado não tem recurso e a população precisando. Bom, em junho estão retornando aqueles que foram para os estados do intercâmbio, a primeira Estados leva, Unidos, né? Espanha. Inclusive, eu achei muito bacana a atitude do novo secretário Alando, porque ele tem dado continuidade a todos os projetos e enaltecendo sempre o nome do secretário Atladino. Inclusive, ele vai fazer agora, viu? Não sei se eu estava sabendo, um workshop com os coordenadores da Espanha, aqui com os alunos, professores, e sabe quem vai traduzir o workshop dado pelos coordenadores? Os 6 alunos da Espanha. Então. Esse programa é um sucesso. Eu sempre falo para o João Matos, que passou uma pessoa de corrente, que ele deveria ser um deputado mais dedicado. Olha aí, viu, João? E ele disse, não, Atlas, você é porque não ouve falar, mas eu sou um homem letrado e dedicado a essas questões educacionais. Então, esse intercâmbio, ele é uma alegria para quem está fazendo e é uma alegria para o Piauí. Esses meninos estão estudando espanhol, estão estudando inglês, estão vivendo um outro mundo. Vocês vão ver, esses meninos serão estrelas do amanhã. Os líderes de amanhã, né? A verdade é essa. E todo dia o governo Alano já me disse que a nova turma já deverá embarcar ainda no segundo semestre. Vamos lá gravar de novo. Eu sempre vejo aí como exemplo ali, e o senhor me corrija se eu estiver errado, que aqueles meninos funcionam como multiplicadores, né? Você vê, por exemplo, hoje você tem um município como Cocal dos Alves, que é a nossa referência mesmo em destaque educacional, não adianta de fugir disso. Você vê o município de Cocal dos Alves, você teve um grupo que acabou contaminando positivamente, né, toda a comunidade. Verdade. Isso é o que a gente chama em economia efeito demonstração. Isso eu sempre explico na Assembleia Legislativa, lá para os deputados. Na Câmara Federal, o que está acontecendo na Câmara, né? No Piauí, no Brasil. É o efeito demonstração. Um bom exemplo. Educar é dar exemplo. Quando se dá exemplo, sem dúvida alguma, é seguido. Bom, vamos falar um pouquinho de política, que ainda tem um deputado João Matos ali com a entrevista. Vamos falar da reunião, né? O senhor estava na reunião ontem, não estava na casa do ex-governador Wilson Martins? Antes de ontem, eu estava em Brasília aprovando o Plano Nacional de Educação. Certo. Saí até na fotografia, todo mundo vai ver. Segundo, aí eu vim para Teresina, tá essa ebulição danada. Caiu no meio dessa confusão. Mas eu já deixei procuração e o pensamento meu. O meu pensamento é apoiar o candidato do PMDB, que é da nossa aliança. Era o Marcelo. Era o Marcelo? Não, Marcelo é o candidato, velho. É no sentido de um verbo. Certo. Marcelo é o candidato. Está se discutindo, ele poderá deixar. Pode ter mudanças, e aí, né, deputado? A nossa opção, o que é? É o Zé Filho mesmo, que também tem vontade, é o governador, e tem todos os predicados para... Deixa eu fazer uma pergunta. Deputado, isso aí foi discutido ontem de forma objetiva. Aí teve uma reunião do PSB que ontem eu não pude participar. Certo. Por quê? Porque eu sou de Piripiri, estava lançando o Piripiri Park Shop, que é do Edivaldo, meu irmão, e eu tinha que estar lá. Lá é a terra que eu sou votado, e que as coisas importantes eu tenho que estar presente. Verdade. É claro que a reunião do PSB era importante, mas eu deixei o deputado Wilson Brandão, meu companheiro vice-presidente do partido, e falei para o governador, o ex-governador Wilson Martins, qual era o meu pensamento. É caminhar no sentido de apoiar o Zé Filho para ser o candidato. Só uma pergunta. Na sua opinião, não tem sentido se o candidato for de outro partido que não seja o PMDB? A aliança fechou, isso é um acordo de... Não tem volta? Não tem. Ou é PMDB na cabeça ou não tem? Não, estou falando isso. A nossa ideia, o nosso entendimento, o nosso caminho, não há tempo para brincadeira, é caminhar com o candidato do PMDB, que saindo o Marcelo.
Se sair o Marcelo, entra o Zé Filho, que quer e está com os predicados para seguir. O senhor acha que hoje o melhor nome seria o de Zé Filho? É, o Zé Filho. O menor nome hoje é o Zé Filho. Tudo isso aí que aconteceu. O deputado Marcelo sai prejudicado disso? Só pergunta. O senhor acha que, como deputado federal, com essa redução, o deputado Marcelo pode sair prejudicado? Redução? O senhor acredita que não vai haver? Não tem o menor problema. O Marcelo... Não, eu estou perguntando se o senhor todos os votos... Todas as eleições. Todos os correligionários dele que iam votar no Paulo Márcio, votam todos com ele. Todos. Ele é um ótimo deputado. Isso é verdade. E o Paulo entrou nessa opção justamente... Se ele saísse candidato. Se ele saísse candidato. Isso aí já está também... Já que o senhor tocou nessa questão do Paulo Márcio, né? Do Beto Paulo Márcio, que é candidato, que é pré-candidato a deputado federal até agora. Claro que tem uns me diga uma coisa aqui. Isso ficou conversado... Peraí. Ficou conversado lá, isso ficou acordado isso, que se o Marcelo recuar, o Paulo Márcio também recua da candidatura? Isso ficou conversado lá? Vai para estadual? Procede essa informação, o senhor sabe? Não, vai para estadual. Não. Paulo Márcio. Não, aí eu não sei dessas Sério, me inclua na exclusão, né, deputado? O deputado João Matos já conta. Agora, para encerrar. O João é que é o homem. Não, ele tem a entrevista dele vai ser bombacha aqui no programa. Então, o senhor conjuga que não existe a possibilidade de ser outro candidato que não seja do PMDB na cabeça de chapa. É o PMDB que vai escolher e nós vamos acompanhar. Tem o PSB. O ex-governador Wilson Martins tem essa mesma opinião? Ontem ele fechou a questão desse... Fechou, né? Fechou, então Zé Filho. A ideia depois era ter uma reunião com o Zé Filho, que deverá ser hoje. Porque ontem saiu uma boataria, viu? Mas não vamos falar. Eu quero fazer uma pergunta. O senhor acha que não houve um erro da antecipação da escolha do nome? Não entro nessas histórias. São dos fatos. Ele não fala. Dos fatos. Tá bom. Deputado, hoje tem muita reunião? Hoje eu não sou muito versado em negócio de política, não. Não, né? Não. Quer trabalhar? Não. Porque quem faz política trabalha mais do que todo mundo. Mas eu digo trabalhar como deputado federal. Aí eu estou mais dedicado à minha eleição. Essas questões aí... O senhor acha que complicou com a redução do número de cadeiras, deputado? Atrapalha. Mas o senhor acredita que isso não tem O senhor acredita que isso permaneça, que seja uma situação definitiva? Pode mudar os partidos todos. O Congresso está se articulando juridicamente com o Supremo para rever a decisão. Os congressistas, eu vou perguntar isso que eu coloquei isso aqui no dia que saiu, porque a Justiça Eleitoral, a Justiça como toda, sempre reclamou que legislava porque o Legislativo não elaborava. Nesse caso, o Congresso ficou... Houve um clima muito de... foi mal recebida a decisão? Há um clima. Durante muitos anos, quem legislava dentro da Câmara dos Deputados, por subserviência dos deputados, eram os ministros dos tribunais superiores. Aí eles fizeram uma legislação que permite que eles possam invadir a área de competência da Câmara e do Senado. Perfeito. Isso é culpa do presidente da Câmara, isso é culpa do presidente do Senado, que deviam ter moral para enfrentar os outros poderes que estão em pé de igualdade e não de superioridade.